Era uma noite como outra qualquer. O jantar transcorria em silêncio, enquanto o casal saboreava as almôndegas caseiras preparadas com carinho pela mãe de Thaís. Mas a tranquilidade foi rompida por uma frase lançada com frieza pelo marido: a partir de agora, cada um cuida do seu dinheiro. Chega de viver às minhas custas. Os talheres pararam no ar. Mas eu cuido do nosso filho, ela respondeu, a voz trêmula de incredulidade. Devia ter pensado nisso antes, foi a resposta seca, enquanto ele se acomodava no sofá como se nada tivesse acontecido. Essa simples frase mudaria tudo. Caros ouvintes, é com grande satisfação que os recebo hoje neste espaço. Preparei para vocês uma história que vai mexer com suas emoções e fazer refletir sobre escolhas, consequências e a força que existe dentro de cada um de nós. Acompanhem até o final. Para quem olhava de fora, a vida de Thaís e Gregório Serbacou parecia um verdadeiro retrato de sucesso. Um apartamento espaçoso em um condomínio novo, carro do ano, fotos sorridentes nas redes sociais registrando viagens paradisíacas. Amigos e conhecidos os viam como o casal perfeito, bonitos, prósperos, com um futuro promissor. Quando chegou o pequeno Kiril, a imagem de família feliz só se consolidou. Mas por trás da fachada impecável, a realidade era bem diferente. Gregório, executivo de vendas em uma multinacional farmacêutica, foi se transformando com os anos. O homem atencioso que organizava jantares à luz de velas deu lugar a um marido distante, que passava as noites absorvido pela televisão. Flores só apareciam em datas comemorativas, e elogios? Esses sumiram completamente do vocabulário dele. Thaís justificava as mudanças, o estresse do trabalho, a pressão por resultados, o cansaço. Mas a verdade era outra. O que realmente crescia dentro dele era uma avareza doentia, um desejo obsessivo de controlar cada centavo do orçamento familiar. Quando Thaís engravidou, o plano era claro, ela tiraria 3 anos de licença para se dedicar ao bebê. Meu salário dá para sustentar a gente, garantiu Gregório na época. Ela, que trabalhava como contadora em uma pequena empresa, aceitou com alegria. Queria criar o filho sem delegar os cuidados a babás ou avós. O primeiro ano após o nascimento de Kiril transcorreu sem grandes turbulências. Thaís mergulhou na maternidade, enquanto Gregório mantinha a rotina de provedor. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Ele passou a chegar mais tarde, mostrava-se cada vez menos interessado na vida do filho e nas necessidades da esposa. Depois vieram as críticas ácidas. Por que a conta de luz está tão alta? Você fica o dia todo em casa e não consegue economizar? Questionava, analisando as faturas. 9.000 em supermercado? O que você comprou? Caviar? Ironizava ao ver os recibos das compras. Outra blusa nova? As antigas já estão em frangalhos, resmungava quando ela, raríssimas vezes, se permitia uma pequena compra. Thaís tentava explicar, as roupas do bebê precisavam de lavagens constantes, cozinhar tomava tempo, um presente para si mesma era um alento depois de dias entre 4 paredes. Mas Gregório apenas ignorava. O único refúgio dela era Irina, sua mãe. Morando em um bairro próximo, a senhora visitava a filha e o neto com frequência, sempre levando algo gostoso, empadões recém-saídos do forno, panquecas crocantes ou aquelas almôndegas que Gregório adorava, apesar de mal agradecer. Irina percebia as rachaduras no casamento da filha, mas preferia agir com discrição. Em vez de confrontos, oferecia apoio emocional e, quando possível, ajuda financeira dentro de suas limitadas condições de aposentada. O ponto de virada aconteceu quando Kiril completou 1 ano e meio. Thaís já notava há tempo que Gregório se tornará ainda mais fechado. Passava horas no celular, e algumas noites nem voltava para casa, justificando com viagens de trabalho. Seu instinto gritava que havia algo além das explicações, mas ele esquivava-se de qualquer conversa séria. Naquela noite fatídica, Irina chegou com suas famosas almôndegas, douradas, suculentas, com uma crosta perfeita. Thaís colocou Kiril para dormir e arrumou a mesa. Gregório chegou tarde, como de costume, lavou as mãos em silêncio e sentou-se para jantar. A sua mãe esteve aqui hoje, tentou Thaís quebrar o gelo. Trouxe almôndegas, suas preferidas. Ele apenas assentiu, mastigando com os olhos grudados na tela do telefone. Podia guardar esse aparelho, não acha? Faz tempo que não conversamos direito, sugeriu ela, com cuidado. Sobre o quê? Rebateu ele,
finalmente olhando para ela. Sobre como você passa o dia inteiro em casa enquanto eu me mato de trabalhar. Sobre quanto dinheiro jogou fora neste mês. Greg, eu cuido do nosso filho. Isso também é trabalho, ela respondeu, sentindo a garganta apertar. E gasto só no essencial. Ele largou os talheres e recostou-se na cadeira, fixando-a com um olhar calculista. Depois de terminar as almôndegas, feitas com o carinho de sua sogra, soltou com indiferença: a partir de agora, cada um paga suas contas. Acabou a mamata. Mas eu estou criando o Kirill, Thaís murmurou, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Devia ter pensado nisso antes, foi a resposta cortante, enquanto ele empurrava o prato e se esticava no sofá. Ela não disse mais nada. Limou a mesa em piloto automático, lavou a louça e refugiou-se no quarto do filho. Ali, olhando para o pequeno que dormia tranquilo, deixou as lágrimas caírem em silêncio, para não acordá-lo. Ao voltar para a cama, encontrou Gregório de costas, fingindo dormir ou talvez já dormindo mesmo. Thaís passou a noite em claro, a mente a mil. Como seguir em frente se ele a deixava sem qualquer sustento? Sem renda própria, as opções pareciam nulas. Mas quando o sol nasceu, uma estratégia começou a tomar forma em sua cabeça. Pela manhã, ligou para a mãe. Irina chegou correndo ao perceber o desespero na voz da filha. Filha, como ele pode fazer uma coisa dessas? Indignou-se ao ouvir o relato. E o Kirill, como fica? Mãe, eu já decidi, respondeu Thaís, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Preciso da sua ajuda. O plano era simples, mas eficiente. Ela voltaria ao mercado de trabalho, dessa vez em home office. Sua experiência como contadora seria valiosa, especialmente com a crescente oferta de vagas remotas. Irina se comprometeu a ficar com o neto diariamente, para que a filha pudesse se dedicar. Mas isso era só o começo. Thaís pressentia que a decisão de Gregório escondia algo mais profundo que simples mesquinharia. E estava determinada a descobrir. Assim que ele saiu para o trabalho, pegou seu notebook. Sabia a senha, a data do casamento, detalhe que agora doía como uma facada. Ao abrir o navegador, deparou-se com abas suspeitas, sites de relacionamento e conversas íntimas com uma tal Angelina. O coração gelou, mas ela forçou-se a ler cada mensagem. Não havia dúvidas, há meses Gregório mantinha um caso com essa mulher, mais jovem, colega de trabalho, que aparentemente ignorava sua condição de homem casado. O pior ainda estava por vir. Entre os e-mails, encontrou uma mensagem de uma imobiliária com opções de estúdios. Gregório planejava abandoná-los, mas antes queria cortar todos os custos, deixando esposa e filho à própria sorte. Thaís fechou o notebook com as mãos trêmulas. Agora, mais do que nunca, ela sabia, não poderia esperar nada daquele homem. Era hora de lutar, por si mesma, pelo futuro do filho e pela dignidade que merecia recuperar. Thaís não se limitou a guardar as provas em pastas digitais. Fechou o notebook com uma calma que a surpreendeu, não haveria gritos, não haveria lágrimas derramadas aos seus pés. Aquilo seria muito fácil para ele. Em vez disso, passou o dia seguinte com os olhos colados à tela do computador, enviando currículos para vagas remotas enquanto Kirill brincava no chão da sala. À noite, o telefone tocou. Uma pequena empresa oferecia meia jornada como contadora, salário modesto, mas suficiente para começar. Era pouco. Não. Era liberdade. Gregório chegou tarde, como sempre, com o rosto fechado em uma máscara de desdém. Jantou borscht requentado em silêncio, sem sequer perguntar pelas coteletas que Thaís, deliberadamente, não preparou. Quando saiu do banho, encontrou-a na cozinha, com uma xícara de chá entre as mãos e um sorriso que não chegava aos olhos. Gregório, pensei numa coisa, disse, tão serena que ele ergueu as sobrancelhas, desconfiado. Acho justo termos orçamentos separados. Consegui um trabalho remoto. Vou me sustentar sozinha. E quem fica com o Kirill? Ele disparou, como se esperasse que a pergunta desestabilizasse. Minha mãe topou ajudar. Thaís tomou um gole do chá, saboreando o momento. Assim você fica livre para gastar seu salário como quiser. O rosto de Gregório se transformou, primeiro, incredulidade, depois, uma sombra de pânico.
ele contava com cenas de ciúme, com súplicas, com a porta batendo como justificativa para sua fuga. Mas Thaís não lhe deu esse prazer. Ao contrário, propôs dividir as despesas com uma precisão cirúrgica, aluguel pela metade, supermercado idem, creche no futuro. Tudo justo. Tudo calculado. Ele assentiu, atordoado, enquanto ela observava cada músculo de seu rosto se contrair. O jogo havia virado. Os dias seguintes foram um teatro de normalidade tensa. Thaís se afogava na nova rotina, planilhas, ligações, o filho nos braços da avó, enquanto Gregório vagava pela casa como um fantasma traído. Seu plano desmoronava, a esposa não chorava, não implorava, não lhe dava motivo para se sentir o herói de sua própria história. Até que chegou a manhã em que ele encontrou, ao lado do café e dos ovos mexidos, uma pasta sobre a mesa. "O que é isso?" perguntou, folheando as páginas com dedos que tremiam. "Nosso acordo financeiro", respondeu Thaís, doce. "E mais algumas coisas, bastante interessantes." Gregório abriu a pasta e empalideceu. Ali estavam os prints da conversa com Angélica, os e-mails da imobiliária, extratos bancários com saques em joalherias e hotéis, todos datados dos meses em que ele reclamava de aperto e acusava ela de gastar demais. O garfo caiu de sua mão. Como conseguiu isso? Sua voz era um rosnado rouco. "Não importa." Thaís cruzou os braços sobre a mesa, olhando-o como quem observa um inseto preso sob um copo. "O que importa é que já entrei com o divórcio e a ação de pensão. Se não quiser que essa pasta chegue ao seu chefe, afinal, Angélica é sua subordinada, não é? Sugiro não criar obstáculos." "Você não pode fazer isso", ele gaguejou, a pele cinzenta. "Já fiz." Ela sorriu, fria. "E farei muito mais, se precisar." Gregório tinha duas opções: sair de cabeça erguida, ou o que restava dela, e pagar uma pensão decente, ou ver sua carreira e seu caso extraconjugal explodirem em chamas. Não levou nem 10 minutos para escolher. À noite, quando Thaís voltou do quarto de Quiril, a casa estava silenciosa demais. No criado mudo, um envelope com as chaves e uma nota rabiscada: "Não vou atrapalhar. Transfiro a metade da minha parte amanhã." Ela segurou o papel entre os dedos, sentindo um peso se dissolver. Não era tristeza. Não era alívio. Era como se, depois de anos carregando um móvel pesado e inútil, alguém finalmente o tivesse levado embora. Irena, ao pegar Quiril para o parque, apenas a abraçou forte. "Fez certo, filha. A vida é longa. Ainda há felicidade pela frente." E a vida, de fato, continuou. O divórcio foi rápido, quase indolor. Gregório, temendo o escândalo no trabalho, aceitou todas as condições: a pensão generosa, a divisão dos bens, a casa para Thaís e Quiril. Ele ficou com um carro e um cheque, troco de miséria pelo preço de sua traição. O trabalho remoto virou emprego fixo. Quando Quiril entrou na escolinha, Thaís foi contratada como analista financeira em uma multinacional. Sua carreira decolou, seus salários também. 3 anos depois, ela e o filho embarcaram para o litoral sul, não Turquia, não luxo, mas o mar era o mesmo, e o sorriso de Quiril, mergulhando nas ondas, não tinha preço. Até que, 1 ano mais tarde, apareceu Machim. Engenheiro de voz calma, mãos firmes, um homem que olhava Quiril nos olhos e falava de foguetes como se fossem brinquedos. Conheceram-se por acaso, um esbarrão no saguão de um prédio comercial, uma fila no café, conversas que fluíam sem pressa. Thaís, cansada de homens que prometiam um mundo para entregar em migalhas, apreciou sua quietude. Machim não a cortejou com flores no primeiro mês. Não mentiu. E, quando Quiril pulou em seus braços no parque, gritando à mamãe: "Olha o avião", ele apenas sorriu e apontou para o céu junto com o menino. Quanto a Gregório, seu caso com Angélica durou até a moça perceber que a romântico era sinônimo de amesquinho. Os boatos chegavam até Thaís por amigos em comum. Depois de Angélica, vieram outras, todas fugazes. Ele seguia na mesma empresa, sem promoções, com a reputação de aquele cara que não se pode confiar. 5 anos depois do divórcio, ela o avistou no shopping. Gregório estava mais velho, fios brancos, olheiras, uma postura curvada como se carregasse algo invisível e pesado. "Como está o Quiril?" perguntou, as mãos enfiadas nos bolsos como um adolescente inseguro.
Brilhante, respondeu Thaís, sem sorrir. Nada menos que primeiro lugar na escola. Nada de natação, agora é judô. E você? Trabalhando. Ele deu de ombros. Morando sozinho, por enquanto. Entendo. Ela olhou para o relógio, um gesto deliberado. Bom, foi bom te ver. Gregório abriu a boca, talvez para dizer algo, um pedido, uma desculpa, quem sabe, mas Thaís já se virava. Ao caminhar pelos corredores, lembrou-se daquela noite das cotletas e do ultimato. Na época, parecia o fim. Hoje, sabia, era apenas o começo de algo muito melhor. No estacionamento, discou o número de Machim. Amor, não esqueceu o concerto do Kiryu hoje, né? Perguntou, enquanto ligava o carro. E aviso, hoje tem cotletas no jantar. Minha mãe me ensinou um tempero novo. Melhores que as dela. Desligou, guardou o celular na bolsa e sorriu. Às vezes, a vida ensina de formas estranhas. E, às vezes, até uma cotleta pode ser a faísca que incendeia uma revolução.